Olá, ouvintes, tudo bom? Aqui é o Vitor do Escudo do Mestre. O episódio que vocês vão ouvir agora foi gravado no começo de novembro de 2013 sobre a criação de personagens. Por se tratar de um tema muito extenso, o corte final do episódio ficou com 2 horas e meia. Como outras vezes vocês mesmos já reclamaram de episódios muito longos, eu resolvi dividir em um episódio de 1 hora e um episódio de 1 hora e meia. Nesse primeiro episódio, vocês vão ouvir um pouco sobre a nossa filosofia de criação de personagem, alguns detalhes que nós temos acertado antes sobre como, quando e com quem criar personagem, talvez alguns sistemas. Na segunda parte, a gente vai colocar a mão na massa e fazer dicas mais estruturadas e mais práticas para auxiliar vocês na criação de personagem. Espero que vocês gostem e é isso. Aproveitem. Abraço! Gravando! Foi um pigarro mesmo. Já sei o que vai estar no começo do podcast. Roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Escudo do Mestre, o podcast que mais promete que vai se tornar periódico e não consegue. Uhul. Ai, meu Deus. Voltando aqui com vocês apenas, um mês após nosso último episódio. Nosso último episódio foi 5 de novembro. Não tá tão... É que eu não sei quando que vai ao ar, né? Tá ruim pra cacete, hein? Tá ruim. Para quem não nos conhece, eu sou o Guilherme, também conhecido como Chess. Estou aqui com... O Vitor, também conhecido como @capivara no Twitter. sim, @Ravena no Twitter. Continuo na minha quest pelos 30 seguidores. 30, cara. Eu posso fazer. Eu ganho seguidores na regular basis por causa do episódio. Pois é. Não quero jogar uma disputa entre nós dois assim, mas sobre preferências, né, mas... Tudo bem, eu entendo isso. Muito bem. Mas ok, então, ouvintes, como vocês já viram pelo tag do podcast... Você já aprendeu a não fazer mais o suspense? O fake suspense, porque... O fake suspense. Né? Vamos hoje falar no episódio de dicas, um Escudo do Mestre tradicional, não é um house, um episódio regular, e vamos fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que é um episódio sobre, enfim, dicas para sua mesa de jogo. Dicas para vocês, iniciantes, pessoas não tão iniciantes, experientes, experts. Eu gosto de acreditar que são boas dicas para os iniciantes e coisas que os mais veteranos podem, de repente, já conhecer, mas ter um ângulo explorado que eles não viram antes. Às vezes trazer a discussão à tona, né, para essas pessoas. A gente aprende muito só pesquisando para fazer os episódios, né? Com certeza. E hoje, então, como vocês já sabem, nós vamos falar sobre criação de personagens. Eu sei que vocês devem estar aguardando ansiosamente os prometidos episódios de review e os top 10, eles estão vindo. A gente talvez aproveite aqui um período mais de folga para gravar como diria Breaking Bad, um batch de episódios. Boa. E distribuir para vocês. Mas, antes de mais nada, o novíssimo quadro aqui do nosso podcast e que nós temos gostado muito de fazer, o nosso quadro ainda sem nome, em que nós comentamos o que vocês comentaram. O nosso quadro sem nome que nós amamos, né? Tipo, eu já falei isso, né? Comentando os comentários já tem, né? Já tem do Braincast. Tá foda, cara. Os comentários aqui são um pouquinho antigos, né? São do nosso House 07, né? 5 de novembro, Crônicas dos Mais Vendidos. Onde a gente fala um pouquinho do ranking do ICV2, etc e tal. E algumas outras coisinhas que estavam rolando no momento, né?
Eu quero agradecer as pessoas que comentaram. DM Rafael, que mandou um textinho bem grande aqui, concordando um pouco com a gente, né? Sobre as nossas posições, etc, tal. E agradecendo, falando um pouco que depois que ele escutou o Escudo sobre Savage Worlds foi quando ele quis adquirir, etc, etc, etc. Muito bom. E a única pessoa que reconheceu que eu coloquei Endless Parade, que sabia a música, parabéns pra você, parabéns pra nós, DM Rafael. Chato. O Romani falando um pouquinho que as pistas que o Chess deixou só pros nossos reviews são 13 Age e Monster Hearts. Eu não sei de onde você tirou isso. Eu não sei como é que você... Não, que absurdo. Não sei, absurdo. É completamente misterioso. O Daniel Figueroa também quase surpreendido, né? Foi uma quase surpresa, porque o Warhammer ficar de fora e o Edge of the Empire do Star Wars em segundo lugar foram meio azarões, né? Exato. E ele não se espanta pela Wizards ter caído, porque a quarta edição morreu, mas beleza, né? Então. E ainda falando um pouquinho sobre financiamento coletivo, que a gente comentou um pouco no nosso último episódio, que adoraria que essa prática fosse mais comum, especialmente se tratando da Jambô, que lança livros mais baratos, porém de qualidade muito duvidosa. Daniel Figueroa, tem algum de nós, que concorda demais com a sua opinião? Eu só gostaria de salientar que este alguém sou eu, e que para mim é muito difícil continuar engolindo livros de produção nacional com a qualidade de produção que a Jambô tem feito. Eu adoro o texto dos caras, eu sou um grande fã de Tormenta, mas chegou na hora deles acompanharem o resto do mercado, eles estão ficando para trás. Inclusive, recentemente eles anunciaram o lançamento no Brasil do Iron Kingdoms RPG, o Reino de Ferro novo. A gente já tinha dito que era uma possibilidade, a gente falou bastante disso quando teve os Enes. Tava no nosso episódio de tops, Pois né? Tava no seu top, pelo menos. Tava no meu top, sim. E eu acho um jogo fantástico, eu fiquei muito empolgado com o fato de que ele vai sair no Brasil, mas eu estou realmente preocupado que ele saia com uma qualidade Jambô. E o que é triste pensar nisso, né? Porque se ele sair com uma qualidade Jambô, como eu estou chamando, é provável que ele venha com miolo branco, com papel fuleiro, com capa mole, para os caras tentarem vender o livro a, sei lá, 40, 50 reais. E eu acho que vai perder muito da qualidade que o livro tem, da qualidade gráfica, da capa dura, das ilustrações fantásticas. Eu espero, torço, para que eles tragam um livro de qualidade no sentido técnico da coisa, e acompanhem o restante do mercado e entendam que, eu não quero ser elitista com isso, mas que existe um mercado para RPG de um custo um pouco mais alto. As nossas opiniões divergem um pouco, porque eu acho que deveria existir os dois produtos. Eu acho que você deveria ter o miolo preto e branco um pouco mais barato, acessível. Eu acho que você poderia ter o outro, mas eu não sei economicamente se é viável. Eu não sei se você fazer uma impressão e você falar, eu quero metade dela colorida e metade em preto e branco, o quanto que isso com uma gráfica é problema. Eu acho que bastante, tudo com gráfica é problema. Não sei, assim, no mundo ideal eu gostaria que você pudesse comprar o livro como o seu bolso permite, entendeu? Mesmo que, tudo bem, eu não posso pagar muito e eu vou... Mas eu entendo o seu ponto. O que eles façam, o que eles mais ou menos já fazem, você tem linhas baratas, você tem lá os RPGs deles, o Mutantes Malfeitores, que é muito barato, você tem o próprio Dragon Age, não é um jogo caro. As linhas de entrada. Ele já tem as linhas de entrada, podem ter o produto gourmet também, o RPG gourmet. Justo, verdade, concordo com você. Obrigado, Daniel, porque por falar se alguém da Jambô estiver escutando, por favor, adoro o trabalho de vocês, mas tragam um livro, se possível, em boa qualidade, espero que seja viável para vocês, porque afinal de contas não dá para ver Redbox lançando bestiário com um monstro por página colorido e Tormenta lançando bestiário em preto e branco com papel vagabundo sem ilustração de um monstro, de todos os monstros, nem de um monstro por página. Então fica aí alfinetada. Desculpa aí, mas beleza. Eu queria dar uma comentadinha dos comentários, é o último comentário, talvez um dos mais importantes, assim, que é do Patrick Zanzarini, que ele manda uma desculpa por ser um dos mais ou menos 400 que eu tinha comentado que nunca comenta, né? Você agora entrou pro seleto grupo, Patrick, de pessoas que comentam. Você é o cara, só que anda por causa de pessoas como você. Eu estou pensando em copiar descaradamente o We Are Geeks e criar uma coisa parecida com a Cavalaria. Olha só. Ver pro futuro, porque plágio é o tema do século. A moto mais sincera de admiração. Exato. Tô fazendo jabá de graça, que eu vou dar uma copiada. Mas, então, muito obrigado pelo seu comentário, por ter comentado. Ele fala bastante sobre que ele agradece pelos nossos podcasts, com informação, Dark Fantasy foi bem legal, etc.
Ele fala um negócio que, cara, na moral, eu fiquei com dó de você quando eu li. Que fala assim, acredito que quase 2 vezes por dia venho procurar algum podcast novo no Escudo do Mestre, que a propósito é o único podcast que eu gosto. Cara, desculpa que A você gente tá mandando essa mensagem no fim de novembro, eu não sei quando esse episódio vai ao ar, eu tô imaginando você entrando 2 vezes por dia esperando episódio novo, e era muito mais fácil, e eu vou falar pra você isso agora, siga o meu Twitter, porque o Chesley não posta quando sai episódio novo, é só por causa disso, tá? Não é porque eu sou melhor. Aham. E principalmente a nossa fanpage. Sempre que sair, os links estão todos aí, né? Sempre que sair alguma coisa nova, eu coloco lá assim que sai. Então, só pra você ficar um pouco mais tranquilo. E a nossa fanpage que é o facebook.com/podcastedm. Isso aí. Siga lá, a gente vai avisar. Cara, eu me sinto muito mal também. Eu me lembro de uma situação parecida. Tem um podcast americano que eu gosto muito, que eu gostava muito, que é o Chronicles Pathfinder. Uhum. E é um podcast incrível, só que eles lançam um a cada 4, 5 meses. E tinha épocas que eu entrava diariamente pra ver. Então, nós não fazemos isso. A gente não lança podcast a cada 4 ou 5 meses, uns 2 meses no máximo. Mas a gente tenta. A gente está trabalhando nisso para tentar fazer as coisas ficarem um pouco mais periódicas. Mas qualidade DM, a gente tenta manter um padrão elevado e essas coisas demandam um tempo. E nos nossos e-mails, nós recebemos 2 e-mails desde o nosso último episódio, né? O primeiro do Guilherme Couto Pereira, nosso ouvinte regular de e-mails. Sim, continue mandando, por favor. Que ele comenta um pouco sobre. Que ele comentava um pouco sobre o House 6, né? Que a gente tinha falado sobre Pathfinder no Brasil e etc. Né? Ele comenta que ele. Que ele não joga D&D, nunca jogou, nunca, muito menos Pathfinder. Que ele tinha começado com o GURPS da Cabeça Roxa, da Devir, e tinha na época meio que uma divisão, né? Quem joga GURPS não joga D&D, etc. Depois ele pulou pra Vampiro, depois pros sistemas gringos, e D&D foi passando. Ele não mencionou, mas quem viveu essa época sabe que quem jogava Vampiro não jogava D&D, porque jogador de Vampiro sabe interpretar, jogador de D&D só quer matar as coisas, só quer combate. Essa é uma visão preconceituosa da época, tá, gente? Não é disclaimer aqui. Não é minha opinião. Ele fala que não vê o menor propósito na Devir publicar o Pathfinder, mas que ele torce para Devir publicando o Pathfinder e alguém se empolgar para trazer o Next simplesmente porque é um investimento para reaquecer o mercado de RPG no Brasil. Certeza. Eu não sei se eu não diria que seria uma coisa de eu mudaria essa sua palavra que eu sou reaquecer. Eu acho que não é uma questão que o mercado tá frio. Mas eu acho que aqueceria, aumentaria. Eu não acho que o mercado tá morto, assim. Ele tá até bem prolífico. O que o mercado precisa é ele precisa ir um pouco mais pro mainstream. Ele precisa de alguma empresa que faça pelo RPG o que a Galápagos fez pelos board games. Quem sabe aí a Galápagos, né? A própria Galápagos vindo com o Edge of the Empire. Torço muito para que isso dê certo e que eles mantenham o padrão da publicação deles. Então vamos ver o que vai vir isso aí. Para quem, já que nos criticaram porque a gente cita coisas e não explica, para quem não sabe, Galápagos é uma empresa brasileira que traz board games e Edge of the Empire é o RPG oficial de Star Wars lançado pela Fantasy Flight Games que eles vão trazer pro Brasil. E então torcendo muito. Nossa, excelente resumo. Meu poder de síntese é notável. Nossa. E nós temos um último e-mail para comentar, que é o do Douglas Ramos, daqui de São Paulo. Douglas Ramos, eu não sei porquê, nós achamos que conhecemos o seu nome de algum lugar. Douglas Ramos. Quem é você, Douglas Ramos? Você costuma comentar na Terceira Terra, alguma coisa assim? Não sei, tô perguntando. Bom, mas ele elogia a gente, claro, muito obrigado. Muito obrigado. Claro, né? Claro, puta que pariu. O ego tá... A gente tem comparativamente com a podosfera brasileira, meia dúzia de gato pingado de ouvinte. E o cara a gente recebe, se comentar, chegar ao todo, a gente tem 4 comentários e 2 e-mails. 6, hein? Pô, tá bom, tá ótimo. Tá bom. Excelente. Ele agradece um pouco por conhecer Dungeon Worlds e Shotgun Diaries através da gente. Só gostaria de interrompê-lo para dizer que eu não quis falar mal enquanto disse Meia Dúzia de Gato Pingado, eu amo todos vocês. Então... Vocês já viram quanto que vocês valem, né? Continue. Ele falou que sentiu um pouco de falta desses episódios de dicas pra mestre. Tá e aí, eu vejo que todos vocês sentem, né? Tá aí, vamos ver se o presente de Natal tá bom. E aí ele dá umas dicas como utilizando mundos prontos, como aproveitar ao máximo. Ótimo e essa é uma muito boa, um bom tema, vamos ver. Ficamos a fim de fazer.
mestrando campanhas de terror, que é uma coisa que a gente já tinha pensado, né? Na verdade, mestrando campanhas de terror foi um dos temas fundadores, né? Foi um tema que no comecinho a gente falou, pô, ia ser muito legal falar sobre isso. E não fizemos ainda. Eu acho que na época é porque ele perdeu pro Dark Fantasy, né? Um dos episódios que eu acho mais legais. É também um dos meus prediletos. E ele coloca conduzindo campanhas corretamente, o que nunca fazer ou deixar de fazer, e etc. Esse aqui daria uma série, né, Era cara? uma saga. Fala sobre dividir os nossos podcasts por temas. A gente até começou fazendo isso. No começo eu deixava dividido, o que era review, o que não era. Vamos ver se eu volto. Se vocês acharem que fazem muita diferença, a gente volta. Comentem. Por enquanto a gente tem essa divisão de EDMs principais, e a gente destrincha temas mais genéricos, mais complicados, ou mais não vou dizer interessantes, mas enfim. E o House, que é mais um veículo de notícias, ou pra gente falar sobre o que interessar. Eu gosto de fazer o House. O House é o momento que a gente pode até falar de coisas que não tem a ver muito com RPG. Vamos falar de um livro que tá lendo, eu gosto. Eu também acho. Então, ele fala só uma última coisa, que só pra quem não sabe. Ele fala assim, se a gente já pensou em gravar as nossas sessões de jogo. Nós temos um intento de tentar fazer isso, é que eu não jogo, por incrível que pareça, eu e o Chess, a gente não joga na regular basis. Não joga junto. Não joga junto, eu é bem tenho raro. uma mesa em Botucatu e você tem a sua mesa em São Paulo, né? Isso. E é muito raro a gente gravar junto, mas... Eventualmente a gente até tenta pela internet, mas... A gente teve algumas experiências, algumas muito boas, algumas meio frustras, mas boas, né? Eu tentei fazer um pouco disso com o meu grupo em Botucatu, deixar pra gravar, mas a qualidade não ficou tão boa. E como não era uma coisa meio que ia sair só pra vocês curtirem e tal, acabei não tava atrelado a nenhum review, acabou não indo. Mas nós temos, se vocês querem ver a gente jogando um pouco, nós temos 2 sessões de jogo, na verdade são 2 séries, cada uma de 3 episódios. Uma quando a gente jogou Warhammer 40k, a gente jogou Deathwatch. Exato. Eu não acho que... entre as 2 séries eu não acho que eu acho a mais fraca. Eu não gosto muito desse episódio. Não. Foi a primeira vez que a gente vê, ele tem sérios problemas de qualidade, galera. Exato. O som tá bem ruim. Tem gente que criticou isso recentemente, e é verdade, tava bem ruim, a gente fez meio como dava pra fazer, foi a nossa primeira experiência, então se você quiser ouvir, por sua própria conta e risco. Também acho. E a gente tem um episódio que eu acho que ficou sinceramente muito bom, que Também é o nosso, tem 1 ano já, mas é o nosso de The One Ring. Sim, que a gente fez o review. A gente fez o review. Foi muito legal. A gente fez, depois eu dividi também em 3 episódios. Foi uma aventurinha que a gente jogou numa tarde, né? Foi. E foi muito gostosa. Foi Essa muito eu acho que tá legal, tem trilha sonora, tem um monte de coisa. Então, se vocês querem ver a gente jogando, tem. Além disso, a gente tem. A própria Terceira Terra tem 1 zilhão de histórias saindo, jogos, o pessoal tá sempre publicando. Então, se vocês gostam desse tipo de produto, se vocês querem, dá uma chafurdada aí, procurem. E se vocês querem ouvir coisa nossa, realmente, então enche o nosso saco. Que a gente faz mais. Que a gente vai ver que tem vocês querendo e a gente faz. Porra, a gente faz tudo. A gente tem aí um que tá na agulha pra sair. Vamos ver quando que... Tem um que tá. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai rolar. E eu só digo o teaser que foi... É um RPG de algo que teve o seu especial de 50 anos esse ano. Os seus teasers são os melhores. Beleza, então, ouvintes? E é isso. Muito obrigado pelos seus comentários e e-mails. E para lá pro nosso assunto principal. É isso aí. Esse aqui é o EDM principal, então tem vinheta. Vinheta. Como você já sabe, o tema hoje será criação de personagens, mas a gente não vai chegar aqui e falar, bom, você tem que pegar tal atributo ou num sistema específico. Nós vamos, as nossas dicas aqui estão tentando ser, como a gente gosta de falar, um pouco agnósticas, né? Nós estamos tentando dar dicas para você criar seu personagem independente do sistema. Exato. Essas dicas realmente elas não têm nada de combo, elas não estão voltadas para um sistema específico ou qualquer coisa assim. É mais uma coisa de uma filosofia a se pensar enquanto se faz personagem para qualquer tipo de jogo. Bem colocado. E como esse aqui é o escudo do mestre, muito embora
muito embora jogadores sejam queridos ouvintes também, a gente vai falar sobre a criação de personagem através de uma ótica do jogador, de como ele pode criar o personagem e fazer este personagem mais interessante para a mesa de jogo e, por consequência, o jogo inteiro mais interessante, e como o mestre pode aproveitar isso para tornar a sua campanha, suas aventuras, também mais legais, qual é o papel que o mestre tem que ter na criação de personagem e o que ele tira disso, ou será que ele tem que ter um papel? E pra começar, eu queria começar jogando essa ideia que eu li, não é minha, desculpa, eu li e eu nunca tinha me atentado das coisas que a gente aprende quando tá pesquisando pro episódio, né? Uma frase que era o seguinte, que a criação de personagem, ou o personagem propriamente dito, é a expressão máxima do jogador dentro do cenário da aventura. Desenvolva. Nenhuma ação que o jogador tome durante o decorrer da aventura é tão importante quanto o fato dele ter criado o personagem. Não existe coisa maior, não existe ferramenta maior que o jogador pode usar para interagir com o cenário. E ela diz muito do que aquele jogador quer com aquela aventura e com aquele cenário. Ele vai criar o seu personagem e ele vai deixar o personagem melhor em pontos que ele quer que apareçam mais. Ele vai colocar coisas que sinalizam para o mestre, olha, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero ver, é isso aqui que eu quero sentir. Eu fiz um cara para dar porrada, eu tô mostrando pro mestre, olha só, lutas são legais e eu quero vê-las. Por exemplo, se você tiver um grupo que fez 5 guerreiros bárbaros nórdicos, talvez a sua aventura de intrigas palacianas não fique tão legal. Exatamente, exatamente. A primeira coisa que eu quero que você, mestre, que esteja ouvindo esse episódio, tenha em mente. Não é uma coisa trivial, não é só uma ficha, não é só ponto. O tio Nito costuma falar que a ficha de personagem é uma carta de amor do jogador para o mestre. Uma boa filosofia. É uma boa filosofia, é uma coisa que tem que ser muito olhada, né? Principalmente com essa coisa de, tudo bem, o que você quer fazer? Você é um bounty hunter? Você é um caçador de recompensas? É isso que você quer no jogo? Você quer ter contratos? Você quer perseguir pessoas? Você quer ter um nome, uma reputação, mexer no submundo? E aproveite, já que você tem isso, e discuta isso com o seu jogador. O que ele quis dizer com aquela ficha? E da mesma maneira, jogador, saiba que você tem esse poder nas mãos na hora de construir o seu personagem. A gente vai se aprofundar nisso depois, mas saiba que ao montar a sua ficha, você também está montando as direções que a história que o jogo vai prosseguir. É uma coisa que você vai fazer, é intuitivo, né? A gente vai fazer um personagem, a gente vai colocar as coisas que a gente quer jogar, mas... Exato. Um exemplo que eu acho interessante, e para você ver como isso permeia todas as etapas da criação de personagem, não só a parte da história ou tudo mais, até o crunch, né, a regra do sistema, a parte mecânica pode ser alterada por isso. Eu sempre via comentários de jogadores de D&D ou de variantes do D&D falando coisas como, poxa, mas essa habilidade de inimigo favorito do Ranger me parece uma habilidade muito ruim. Quer dizer, eu sou um cara muito forte, mas eu só sou um cara muito forte quando estiver batendo contra mortos-vivos, ou contra dragões, ou contra orcs, ou qualquer coisa que o valha. O cara ficava chateado que aquilo parecia uma habilidade muito restritiva. Ora, é função do mestre proporcionar esse tipo de desafio, não exclusivamente, é claro, para que o jogador possa ver sua habilidade brilhar no momento que ele for combater. Então, eu acho importante salientar que isso não é só uma questão de mestre, você tem que pensar a sua história, mas também pensar os seus desafios baseado nisso. Eu gosto muito do Ganshu, quando eu fui ler o Rastro de Cthulhu, que ele comenta que o mestre ele sempre deve olhar as habilidades que o personagem tenha para que ele possa saber como as pistas vão ser incluídas na campanha, tendo em vista as habilidades dos seus personagens. Então, nesse aspecto de a ficha como um momento de construção, quando você vai pensar na parte mecânica do sistema, o mestre, eu acho inteligente, criar desafios com base no que os seus personagens podem vencer, e da mesma forma, criar desafios conscientemente do que os seus personagens não podem vencer para que você possa passar a ideia necessária. Se você quer que eles, por exemplo, numa aventura de fantasia medieval, contratem um ladrão numa taverna, que é um NPC interessante para o desenvolvimento da história, o mestre ele pode, desde criar uma situação qualquer para o ladrão entrar no grupo, ou ele pode criar uma situação em que um ladrão é necessário, porque ninguém no grupo tem esse tipo de habilidade. Eles vão sozinhos procurar uma solução para isso. E um conselho que eu sempre dou
aprende com Inception, é que qualquer ideia que parece que partiu da mente dos jogadores, eles vão gostar muito mais do que algo que eles entendam que partiu de você. Então fica esse conselho aí. Bom, quando a gente tá falando de criação de personagem, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o momento da criação, então, né? Se você vai criar sozinho o personagem, quer dizer, o mestre e o jogador, ou o jogador sozinho, ou em grupo, todos os jogadores juntos e o mestre. E eu acho que ainda esse ponto ele pode ser subdividido em 2 momentos. A criação do conceito e de uma eventual background e a criação mecânica. Certo, boa. Porque eu ia falar que uma coisa de você criar separado, às vezes é uma questão logística de tempo mesmo. Eu, às vezes, tenho um problema com os meus grupos. Por exemplo, 13 Age foi um jogo que não tinha condição de eu fazer uma criação de personagem com todo mundo junto. Eram 5 jogadores, eu acho. As regras eu não estava acostumado e eu achava um pouco demorado, porque tem muita coisa para você escolher na ficha entre habilidades, talentos, não sei o que lá tal. Nesse ponto eu só queria salientar que eu acho a criação de 13 Age tão... Eu olho pra e falo, nossa, é tão simples. Nossa, eu ficava... Cada criação que eu fiz demorou, acho que 2 horas e meia, 3 horas. Você já criou o personagem Pathfinder? Não, nunca. Isso explica. Continue. E eu ficava muito pensando, nossa, personagem de primeiro nível. Porque era muito, né, os jogadores querem ler todas as habilidades. Aí você vai fazer isso com um cara que não sabe falar inglês, você tem que explicar pra ele todas as habilidades. Tenso. Tem momentos que paciência é uma virtude. Então era uma coisa realmente que criar sozinho me economizava um tempo. Mas, dentro da medida do possível, eu gosto de criar sempre em grupo, ou ter uma sessão, como você disse, que talvez explique conceitos... Bom, explicar conceitos do jogo tudo bem, mas assim, dos personagens para os jogadores. Uhum. Acho que tem algumas coisas que se beneficiam disso. Eu gosto de sistemas, gosto de coisas que tem oportunidade de você já criar e unindo o grupo, né? Criando laços entre eles. Tem vários sistemas no mercado que tem isso. A gente lembra, acho que 2 exemplos recentes que a gente tem é o Dungeon World e o Fate Core. Sim. E durante a criação você tem mecânicas. Eu acho a do Dungeon World não tão boa. Também... E a do Fate Core eu acho muito bacana, que leva em conta que aquele grupo não está vivendo a sua primeira aventura junto, é sua segunda ou terceira aventura. E quando você vai criando, você escreve uma parte da história do seu personagem e você troca com o jogador. E aquele jogador tem que colocar como ele participou da sua aventura, como ele foi um coadjuvante naquela história. Isso vai fortalecendo os laços. Você faz isso uma vez, depois você cria mais um pedaço e troca de novo. Uhum. Então quando você termina, você tem uma união, eu acho que mais orgânica entre os jogadores. Concordo. Inclusive, quando eu for falar do meu método, você vai ver que tem algo parecido. Eu também acho que você se beneficia quando você faz uma sessão inteira para criação de personagem. Eu acho que a criação de personagem não é uma coisa que tem que ser apressada, porque tem muita gente e talvez muitos jogadores que tenham o seguinte pensamento: nossa, mas a gente vai se reunir hoje, então a gente tem que criar o personagem correndo o mais rápido possível para dar tempo de jogar. Esse é um pensamento muito comum mesmo. Isso é muito comum. E teve jogadores meus que já chegaram aqui e falaram, não, mas a gente só criou o personagem. Eu falei, nossa, mas a gente ficou 4 horas criando o personagem, todo mundo junto e tal. Eu acho que é um momento de criação, ele pode ser divertido, nesse sentido de contar, ele pode ser uma sessão propriamente dita do jogo. Sim. E eu acho que você tem que ter isso em mente, sem apressar, né? Tudo bem, a gente vai separar um dia para fazer. Só mais separar um dia para fazer, você faz. E quando você for jogar, você já tá personagem mais bem estruturado, a história mais bem estruturada, tudo pronto, do que realmente você apressar, fazer tudo correndo e depois tentar encaixar um pouco de história, não fazer nenhuma parte boa nem a outra. Você usa isso, costuma fazer? Você costuma fazer mais, acho que cada um criando separado o seu personagem. O que eu gosto de fazer, na verdade, é o seguinte: eu prefiro, se os jogadores tiverem proficiência mecânica para tanto, que a parte de regras e afins eles criem separados, mas que os conceitos sejam criados juntos. Então eu gosto de ter uma sessão, ou seja sessão de jogo, seja reunião no Skype, seja qualquer coisa nesse sentido, em que eu entrego um briefing para os jogadores e falo, ó, a campanha ou aventura é mais ou menos isso aqui, tais níveis de poder, tal tipo de personagem, a região do mundo é essa, isso e aquilo. Eu passo todas as diretrizes e aí eu já pergunto se eles têm mais ou menos ideia do com que eles querem jogar, para o pessoal já sair já sei com aquela... Vamos usar o exemplo da fantasia medieval.
O cara já sai com aquela ideia de, eu sou o mago, ele é o guerreiro, ele é o ladino, eu sou o clérigo, eu sou amigo dele, a gente é inimigo daquilo, papapá, mas que detalhar os poderes e tudo mais, isso seja feito por cada um na sua casa, pra já chegar com a coisa pronta pra jogar. Talvez seja a melhor coisa mesmo, a parte mecânica ficar fora. Se você tem a possibilidade de fazer isso pro seu grupo. Sim, porque é muito comum. Como o meu é muito experimental e eu tô sempre mudando o sistema e jogando coisa. Como eu falei, tem gente que não lê inglês, etc. Não joga muita coisa em inglês. Então eu tenho uma desvantagem aí, eu tenho um problema organizacional para conseguir fazer isso. Mas seria muito bom se eu conseguisse, verdade. Então, eu acho que e isso depende também, né, da capacidade por eficiência do pessoal com a ficha. Então eu acho um pouco mais complicado. Mas eu acho interessante também salientar que essa coisa tem sistemas que levam essa coisa do grupo ao ápice, como o Fate Dresden, que você cria não só o seu personagem, mas o grupo senta e cria a cidade em que o jogo vai ser, o cenário na cidade em que o jogo vai se passar. Um jogo urbano, os jogadores criam a cidade. Então os jogadores, em conjunto com o mestre, vão criar os NPCs importantes, vão criar as plots que estão atrapalhando aquela cidade, vão criar os desafios a serem vencidos, vão criar as relações entre os NPCs. Tudo isso é criado em conjunto pela mesa, que eu acho muito, muito bacana. Eu gostaria de citar este exemplo aqui. Tem muito jogo que eles estão fazendo, inclusive, você tem uma ficha do grupo, né? Aquele Warhammer Fantasy, tem um pouco disso. O Edge of the Empire, do Star Wars, que a gente tá lendo recentemente, ele tem um pouco. Aquele novo que a gente comentou uns episódios atrás, o Crônicas RPG, ele tem um pouco disso. Eu acho que é uma mecânica nova, não sei como definir. Tendência. Uma tendência nova em game design que tá aparecendo mais. Uhum. Mas beleza, definindo isso sozinho em grupo, vamos para uma outra parte que geralmente é o sonho dourado do mestre, o terror dos jogadores, ou não, que é o background. O que é o background, Chess? O background é tudo aquilo que você pode dizer para o seu personagem para tornar o jogo mais interessante. Pô, definiu bem definido. Eu achei que você ia falar a história do personagem. Você Mas eu ia falar, não, vai você além. Você me subestima. Bom, é o que você disse. São as coisas que você pode definir para o seu personagem que vão ser interessantes para o jogo ou que podem acrescentar coisa para o jogo. E por que é importante fazer essa distinção? Porque, na minha concepção, não é background você me falar que o seu personagem ele teve uma infância sofrida e ele cresceu odiando... Enfim, a não ser que isso tenha um payoff em algum momento... ou então aquele pessoal, eu lembro isso muito da época de Vampiro. Meu personagem gostava de comer frango quando ele era vivo. Sabe, esse tipo de detalhe excessivo não é interessante. É interessante, e na minha opinião se torna background, quando, em vez de você falar que você teve uma infância sofrida, você fala que você odeia orcs. Por que você teve uma infância sofrida? E os orcs eram o motivo disso. Veja a diferença. Acho justo o que você está comentando. Eu acho que a gente, nos anos 90, começo dos anos 2000, que foi uma época que acho que a gente começou a jogar RPG, realmente, a gente tinha um pouco dessa coisa do background igual a história de personagem, como você disse, vou descrever uma noveleta sobre o personagem. Detalhe, qual foi a maior história de personagem que você já chegou a criar? Você sabe responder? Sei. Em páginas? Sim. Quanto? Foi pro seu jogo, foram 15 páginas, a história o background do Legião. Olha só, e o meu foi 15 páginas também, não foi pra nenhum jogo seu, mas foi 15 páginas. E realmente, assim, eu paro pra pensar o que tinha, tudo bem, é uma coisa assim, eu tinha um prazer em escrever também. Verdade seja dita, era uma diversão eu sentar, ainda. Eu sentar e escrever, eu gostava de escrever história, era um jeito de criar cenas fodas pro meu personagem. Mas muito pouco ou quase nada desses históricos que eu escrevia eram realmente aproveitados na mesa de jogo. Eles geralmente eram justificativas muito, muito elaboradas ou punhetadas, como você preferir, para alguns comportamentos que eu queria. Eu quero que esse cara tenha problema em confiar nas pessoas. Então eu vou criar uma puta história de 10 páginas de uma outra saga que ele teve sobre como ele foi traído.
quando eu jogava muito Storytelling, Vampiro, Lobisomem e afins, a gente tinha um hábito de que cada bolinha na ficha tinha que ser justificada pelo background do seu personagem, e isso tinha que fazer sentido. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Não, peraí, você tem Firearms 4, então você é um dos maiores atiradores do mundo, mas ao mesmo tempo você tem Computer 5, então você é o hacker atirador ninja. Isso não faz tanto sentido, porque você não tem uma aparência muito boa, então você devia ser meio, né? E aí o bagulho ia longe. E eu não recomendo isso pra ninguém. Eu acho que tinha também um pouco nesse começo, não sei se você teve isso, você já chegou a exigir histórico dos seus jogadores? Já. Ah, então não estamos sozinhos. De exigir, e as coisas eram tipo assim, eu exijo histórico, depois passou para eu exijo no mínimo uma página, depois virou um parágrafo, depois virou uma frase, qualquer coisa, pelo amor de Deus. E era uma coisa que não vinha, sabe? Eu já tive no começo mesmo muito jogador falando pra mim, cara, faz o seguinte, o background você cria. Tudo bem, eu achava, na época eu tava transpirando de inspiração e eu tinha muito menos o que fazer na minha vida. Eu não tinha nenhum problema em criar o background de um personagem a mais ou a menos pro jogo. Era até interessante. Sem contar o típico, eu tenho amnésia. Eu tenho amnésia. Mas eu acho que isso vem para simplificar uma frase que eu tirei da internet do Gnome Steel, que é: a pressão não cria diamantes. Não adianta você forçar o background no seu jogador, ou forçar nesse estilo, eu quero páginas, não sei o que lá. Eu acho que essa pressão, você não vai tirar nada de bom daí, pressionando ele para entregar. E nada de útil para você, porque no final das contas o cara pode te entregar um histórico, etc. Você lê e fala assim, tá, eu não vou usar absolutamente nada disso. A primeira coisa que eu começo é essa moderação, né, sobre o background, etc. Isso foi muito importante nos anos 90, nos 2000, eu mudei muito. Espero que a galera nova esteja começando, repense esses lados. Então sobre roleplay, acho que é isso. Sobre background, acho que é isso. Eu deixo citado também que tem um segundo método que eu considero muito bom, o Chess nem tanto. Eu abomino. Que é a tabula rasa ou rascunho, que basicamente consiste em você... Fazer personagem ruim. Não. Brincadeira, continue, por favor. Que consiste em você criar o seu personagem, não se preocupando necessariamente naquele momento sobre o roleplay ou o que você vai fazer com ele, você criar o personagem, e você se decidir as coisas dele on the fly, né, durante a sessão propriamente dita. Por que eu acho isso bom? Por que eu defendo isso bastante até? Eu também gostaria de saber. Eu sofro muito, Vitor, eu sofro muito de eu ter uma ideia para um personagem e quando eu começar o jogo eu perceber que não é aquilo que eu quero. E eu sofro também, porque aí você pode falar simplesmente assim, Vitor, muda, né? Então, eu sofro também em ter que mudar. Eu criei aquilo, eu quero me manter consistente com o que eu criei, com o que eu fiz, mesmo que eu não esteja mais aquilo que eu esteja querendo. Então eu tenho um problema nisso. Eu tenho um problema com isso durante quando acontece. Eu geralmente, eu não começo jogando com o que eu quero jogar. Eu começo com o que eu acho que o personagem vai ser, como ele vai ser. No meio eu vou me decidindo, vai vindo ideias, vai vindo inspirações. Eu gosto quando eu chego com um personagem extremamente criado e eu já estou pronto e eu quero jogar, eu sou consistente, eu adoro. Mas eu tenho um problema com relação a isso. Então eu defendo bastante o rascunho de personagem. Você fazer um personagem, talvez você definir uma ou duas coisas interessantes sobre ele, você ter meio que um norte, uma bússola para você se guiar. E você começar a jogar. Eu defendo o ponto de você ter lacunas na história do seu personagem, bastante. Isso também. Tanto no background como agora. Eu acho que brechas que você deixa, que você pode aproveitar durante a aventura. E aí cabe... vai do mestre e vai do jogador. Né? Por exemplo... Eu já tive... nesse parênteses... eu já tive jogadores me surpreendendo de maneiras muito positivas, comigo apresentando um vilão numa mesa de RPG. Então, a primeira aparição do vilão, ele apareceu um jogador e virar e falar: eu conheço você, foi você que queimou a minha vila e tal. Porra, ótimo. Isso é muito legal, eu defendo bastante isso. Não é uma coisa exclusiva de você fazer o tabula rasa, de maneira nenhuma Não. Mas é uma coisa que você pode trabalhar bastante. Inclusive você pode fazer com a criação de flashbacks, etc. O que eu quero defender é que nem sempre é desvantajoso. Inclusive muitas vezes economiza tempo para você fazer, se tempo é um problema. Às vezes quando eu vou jogar com alguns jogadores meus realmente
tempo acaba sendo uma questão e a gente vai meio no on the fly. A ferramenta que eu mais uso, a gente vai comentar sobre ela mais pra frente, pra tentar preencher esses personagens, é flashbacks de história. É o que eu mais uso, assim, de longe, pra tentar criar coisas em cima disso. Mas eu acho interessante, especialmente nesse sentido, quando eu digo a pressão não cria diamantes, né? Eu já tive boas surpresas com relação a isso durante o jogo. Então, é um método que eu não vou falar que eu uso tão costumeiramente assim. Mas se eu tô numa mesa, de repente, o jogador, não sei o que, não tem ideia, não sei o que eu vou fazer, tal, vou fazer um humano guerreiro e não sei o que lá. E durante o jogo, do meio do jogo, já vi a pessoa brilhar com boas ideias pro personagem. Então, talvez seja uma coisa que eu gosto de fazer muito por mim mesmo, né? Como você falou, como toque. Olha, Mas é uma coisa que eu pego e é um método que eu não descarto. eu não quero diminuir o seu método, acho que tem seu mérito, mas na onda do julgamento do Fluminense, data máxima vênia, excelentíssimo Vitor, eu peço licença para discordar. E nesse ponto eu vou citar aqui o saudoso doutrinador Monte Cook. Achei que você ia falar o Apollo. Saudoso doutrinador, Apollo. Que no mundo do direito, doutrinador é uma palavra que existe e é usada. Ah, tá, boa. Mas então, ele fala o seguinte, que você pode ser um bom mestre apenas com improviso. Você pode ser um bom mestre apenas com improviso. Mas você sempre será um mestre melhor se você se preparar. Então essas são, sabe, as palavras do Monte Cook, com as quais eu concordo. E eu digo mesmo sobre o personagem. Você pode ter um bom personagem criado por tábula rasa. Você pode. Mas se o jogador e o mestre tiraram o tempo necessário para desenvolver um pouco esse personagem, ele sempre será um personagem melhor. Esta é a minha... Entendi. Não, isso vai dar discussão ainda no nosso episódio. Isso dará discussão. Vai dar. Vamos esperar chegar a hora. É isso aí. Eu gostaria de acrescentar um tópico à pauta que me veio à mente agora. Eu acho que é um tópico muito importante. Uma coisa muito recorrente na criação de personagem é min-maxing versus roleplay. Você diz na hora da criação de personagem, o jogador escolher elementos mecânicos, atributos, características, habilidades, perícias, poderes, o que seja, que vão maximizar o output dele para uma função específica, seja combate, que é o que normalmente acontece, seja qualquer outra coisa que seja percebida como irrelevante para aquele jogo, ou o personagem que ele tem um conceito e ele vai criar um personagem consistente com o conceito dele, ainda que isso o torne menos competente mecanicamente na função que ele pretende desempenhar. Entendi. Você quer saber o que eu acho, o que é certo, o que eu faço? O que você aconselharia um jogador seu fazer? Olha, é um pouco complicado, viu? Porque ou também o que você acha que contribui mais para a mesa, ou para o enjoyment do jogo no geral. Eu acho que é um assunto bem delicado, porque acho que varia um pouco do jogo que você está jogando. Acho que tem jogos que favorecem você fazer o melhor personagem, o mais efetivo que você pode fazer. Sim. Acho que tem jogos que favorecem muito isso, tanto que se você não faz, a diversão está comprometida. Assim, eu estou sempre pensando que nessas horas difíceis use a máxima que o importante é se divertir, não é? Sim. Se a diversão está em primeiro lugar, então pensando nisso. Então a primeira coisa seria, dependendo do tipo de jogo que você tem. Tem jogos, um D&D 4ª edição, por exemplo, corrija-me se eu estiver errado, mas eu acho que é um jogo que favorece muito você criar o melhor personagem possível. É quase impossível você criar um personagem ruim em D&D 4ª edição, mas eu concordo com você. Enquanto outros jogos como Fate, por exemplo, que eu joguei agora, eu acho bem estranho, assim, não tem muito de min-maxing que você pode fazer. Você tem uma lista de prioridades que você tem que escolher na sua ficha. Obviamente você vai escolher a melhor coisa que você quer que o seu personagem faça e colocar em primeiro lugar, assim, não tem muito o que fazer. E dependendo da história, aquilo vai ser meio que o normal para todos. Então a primeira coisa eu acho que ver com relação a isso. Eu, pessoalmente, quando eu criava personagem, eu tinha uma preocupação em ser muito bom em algo da minha ficha.
se eu escolhesse combate, que fosse o combate. Eu era muito bom para isso. Mas eu sempre tentava casar o background com o fato de eu ser muito bom para combate, por exemplo. Ou porque eu teve decisões que eu já tomei para criação de ficha que foram puramente mecânicas e depois influenciaram no background. Como, por exemplo, eu falar assim, não, ia ser legal que com esses pontos eu compre um item mágico de tal maneira que vai deixar meu personagem melhor. Aí eu fazia, mas não era um item que ele achou por acaso, né? Tinha uma história envolvida, tinha todo um apego criado, ganchos de aventura colocados em cima desse item. Eu acho que o bom mesmo seria uma combinação das duas coisas, né? Você conseguir fazer em base disso. Você citou um pouquinho atrás o exemplo do Vampire, né? Ou do World of Darkness, que eu acho que sofri um pouco disso. Então eu vou fazer meu personagem aqui, ele, sei lá, ele era um médico antes dele ser abraçado ou qualquer coisa. E aí ele vai ter computadores, armas brancas, briga, armas de fogo 5, sabe? Tudo isso 5. E pronto, ele tá criado aqui, meu médico. Quem me dera, a vida fosse assim. Quem me dera a vida fosse assim. Isso tinha muito. Ou você vai fazer um personagem que é um pouco mais jovem. Isso eu já passei. Posso fazer um personagem que é tipo um moleque de 18 anos, hacker, gênio? Pode, claro. Aí você faz e aí você coloca Firearms 4. Não, mas é que meu pai era tipo um redneck, me levava pra caçar e... E aí você dá aquela forçada de barra. Exatamente. Para entrar. Então, eu não sei, eu acho que o balanço dessas duas coisas é que é o interessante, né? Dentro da medida do possível no sistema. Posso mamilosar aqui o episódio? Pode, por favor. Fazia tempo que a gente não falava dos mamilos. Eu tenho uma opinião que é um pouquinho drástica. Eu digo o seguinte: é sempre melhor tomar a decisão min-maxed em relação à decisão por roleplay, por assim dizer. E eu vou back that off. O RPG ele lida muito com a divisão do spotlight, com a divisão do quem que é o personagem importante, quem é o protagonista naquele momento, correto? Correto. Então, eu acho que uma das maneiras que você tem de mexer com essa questão e de equilibrar essa questão do protagonismo é através da excessiva competência em uma área e que você trabalhar. Porém, essa competência ela tem que ser coerente, ela tem que ser consistente. É nesse ponto que eu falo de min-maxed. Se você quer ser um médico do Vampiro a Máscara, por exemplo, eu acho que você tem que ser um fantástico médico. Você tem que ter as habilidades de medicina elevadas, as habilidades de biologia elevadas, as habilidades mentais elevadas, e quando você resolver fazer um CSI, ser um médico, qualquer coisa que o valha, você será brilhante. Porém, você não sabe atirar, você não sabe lutar, você não sabe uma série de outras coisas. Você fez um min-maxing no sentido em que você sacrificou outros elementos para que aquele detalhe, para que o conceito do seu personagem se destaque o tempo todo. Da mesma maneira, você quer jogar com um guerreiro em D&D, por exemplo, eu acho que ele tem que ser... É que D&D tem tão pouco disso que até é engraçado, mas ele tem que ser o melhor guerreiro que você conseguir construir. Eu não acho eu acho que se você fizer, por exemplo, aqui eu sou um guerreiro, aqui é tal, mas eu vou gastar 4 talentos em... foco em arma, vara de pescar, especialidade, vara de pescar, sei lá, vou pegar 4 talentos em especializar em lutar com varas de pescar, porque eu era um pescador. E eu acho que seria legal lutar com uma vara de pescar de vez em quando. Não é legal, porque você não vai ser eficiente com isso. Essa piada... Hunter mandou um abraço. Tudo bem. Ok. Mas ele abandona a vara de pescar rapidinho, é bom lembrar. Ele abandona, é curto. Viu? É uma piada que é uma gag que dura. É uma gag que não dura muito. Você tá citando um exemplo bom ainda, eu acho. Porque você tá falando do cara que ele quer... É que tem alguns jogos que eu acho que favorece isso, por exemplo. Em D&D, você não poderia... Ou é mais difícil fazer o seu personagem de primeiro nível. Mais difícil você fazer o cara que é um guerreiro bom, um mago bom, um clérigo bom, um não sei o que lá bom. Você nem tem como, né? Mas logo de cara. Mas você tem como tomar decisões nesse sentido. Mas em outros sistemas, você trabalha... trabalha mais... Eu acho que... um pouco sistemas mais point buy, assim, coisas que você tem que comprar ficha mais aberta, eu acho que sofre um pouco mais disso. Eu acho que a questão é a seguinte: você tem que ter o conceito do seu personagem, seja ele qual for, e você tem que fazer com que tudo na sua ficha gire em torno de fazer esse conceito funcionar.
de fazer esse conceito funcionar e funcionar bem. E esse conceito tem que ser algo capaz de te colocar no spotlight do jogo. Não adianta o conceito do seu personagem ser: eu sou um pintor pós-modernista brilhante numa aventura de Call of Cthulhu, se você não usar isso pra nada, além de falar que você é um pintor pós-modernista absolutamente brilhante. Se você tiver uma maneira criativa de usar o seu pintor pós-modernista no Call of Cthulhu, eu consigo pensar em várias aqui, ótimo. Mas se você for só para você ter você ser aquele personagem que as pessoas brincam, né? O personagem de interpretação, eu acho que a coisa não é bem por aí. Não precisa ser combate, não precisa ser algo assim, mas seja lá o que você escolheu fazer, eu acredito que o personagem tem que fazer isso muito, muito, muito bem. Então, se você é um guerreiro, você numa fantasia medieval, e o seu carisma for ser de raspar a bota, eu acho que isso é mais interessante. A não ser que o seu conceito seja de um guerreiro carismático, e aí você vai fazer isso funcionar também de alguma maneira. O que eu quero dizer é que o min-maxing, na minha sincera opinião, ele sempre vai gerar personagens, ou boa parte do tempo vai gerar personagens mais interessantes, desde que você faça o min-maxing no sentido de alcançar o conceito pensado para aquele personagem. Isso a gente cai num... que daria um episódio bem legal da gente fazer um outro tema sobre você interpretar coisas que tem na ficha. Você deu esse exemplo agora, então eu vou fazer o meu guerreiro com, sei lá, 18 eu vou pôr em força, agilidade, qualquer merda. Esse meu 8 aqui, 7 eu vou colocar no carisma, mas na hora de você jogar, essa é clássica, na hora de você jogar, você é um cara jovial, que tem amigos, que fala bem, que... Você tem tudo, né? Você não agrega aquilo à sua ficha. Que é uma coisa até comum de se ver. Eu, um pouco menos, acho que hoje em dia, acho que por causa dos jogos que eu tô jogando, eu tô vendo isso cada vez menos. A Savage Worlds, que é um jogo que eu jogo bastante, ele tem uma coisa um pouco mais subjetiva. A D6 é uma média, D4 é abaixo da média, mas o quanto abaixo da média é isso? É escrotamente abaixo da média? Não é tanto? Essas coisas ficam abertas um pouco para interpretação. Então acho que varia um pouco com o jogo. Jogos que trabalham com números absolutos talvez sofram um pouco mais desse backfire. Mas também uma outra coisa interessante para pensar é seu personagem já começa se destacando das pessoas normais. Ele geralmente é um cara melhor. Um guerreiro de primeiro nível em D&D não é qualquer cara. Teoricamente ele já está bem acima de uma pessoa normal. Sim, especialmente se for D&D 4ª edição, ele é quase super-herói. Savage Worlds, você é um wild card, você é totalmente diferente de uma pessoa normal. Sim. Fate já trabalha com o esquema que os seus personagens são alguns dos melhores do mundo. Até os bons e velhos Call of Cthulhu, que deveriam fazer com que o seu personagem fosse só mais um, você raramente joga com o entregador de pizza e com padeiros. É sempre o professor da universidade Miskatonic, o estudioso, não sei o que, é sempre assim. Então, o jornalista brilhante, porém mal entendido, você nunca é o jornaleiro. Então eu acho que é uma coisa para você ter um pouco na cabeça quando você se deparar com esse tipo de questão, né? Seu personagem, sei lá, ele não teria idade ou treinamento suficiente para ter tanta perícia ou tanto num poder ou o que quer que fosse. Mas eu acho que seria uma boa linha para você sair. Por que meu personagem teria que ser mundano, né? Já que a gente está jogando, a história é sobre nós. Sim. Nós não somos alguns dos melhores do mundo nessa questão. Agora, se não fôssemos, se realmente não é sobre, isso tem que estar bem de acordo na mesa. E com essa questão, eu só tenho um problema com isso quando isso prejudica o spotlight de outro jogador que de fato gastou pontos para isso. Se o cara que... Vamos falar de Shadowrun, por exemplo. O cara que gastou 1 bilhão de pontos para fazer o face, para fazer o rosto do grupo, o cara que negocia, o cara carismático, o cara que é o cara que tem os contatos e tudo mais. E aí vem o Street Samurai Orc gigante e é muito mais eloquente que ele, aí eu vejo um problema, eu acho que isso tem que ser... O mestre tem que interferir. Porque o Street Samurai eloquente, que não vai ter as perícias necessárias para ter essa eloquência toda, está roubando o lugar do cara que criou o personagem dele para ser o rosto do grupo. Agora, se você não tá ali, o sistema que você está jogando não mexe muito com isso, ou ninguém, né? Vamos supor que o grupo não tem ninguém que jogue com um face, mas um dos jogadores que é mais desenvolvido, ou mais... Tem mais desenvoltura. Desenvoltura, é isso que eu estou procurando. Tem mais desenvoltura, resolveu tomar esse lugar, e isso não vai necessariamente prejudicar o
spotlight de ninguém, versão de outra pessoa. Eu tendo a não reclamar, exceto nos momentos em que, e eu acho que bons sistemas vão trabalhar com isso, que vão ter questões que elas vão estar amarradas à mecânica. Então, por mais que o jogador fale bem, de vez em quando ele vai ter que passar num teste e não vai ter perícia para isso. Eu acho que já é punição suficiente. Estaria ficando. Mas eu acho que é um tema muito amplo que você trouxe agora. Acho que só ele daria um episódio. Quem sabe no futuro a gente não faz uma continuação de criando personagens, jogando com personagens. Depois de criar, você tem que jogar. Concordo. Quem sabe? Não, é bem amplo, sim, mas eu acho que é algo que valia a pena dar uma fica pincelada. pra esse começo. Tá certo. Beleza. Vamos para as dicas mais práticas, então? Essa foi a primeira parte do nosso episódio sobre criação de personagem. Espero que vocês tenham gostado. A segunda parte sai, eu prometo, em menos de uma semana. Até lá, comentem aqui na Terceira Terra e na nossa página no Facebook e sigam os nossos Twitters, ok? Um abraço, ouvintes. Até mais! Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.